Então, eu vou começar aqui também. Bom dia a todas, boa tarde, boa noite, quem vai ouvir a gravação. Eu vou começar a fazer a live também no Insta, tá? Então, eu vou apertar aqui o botãozinho do Insta, mas eu vou focar aqui no Zoom, em vocês, para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem depois, tá? Então, às vezes, eu vou olhar para esse lado de cá, só para ver se tem alguma coisinha acontecendo no meu telefone que está aqui do lado, mas eu vou realmente dar uma ênfase maior aqui para o nosso grupo, né, que foi a ideia onde se originou aqui. Então, deixa eu começar aqui no Insta. Ótimo, ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema super mega importante, né, que é o jejum na visão da Ayurveda. Então a gente sabe que está super comum agora, super na moda, né? Mais do que nunca. E eu sei que eu já fiz uma masterclass dessa há uns 2 anos atrás. Algumas de vocês já participaram, onde nós falamos sobre o jejum, principalmente o jejum intermitente, mas realmente agora está muito na moda. E a gente sabe dos benefícios de um jejum feito corretamente, né? Mas a maioria das pessoas não conhece. Então ela entra de cabeça nessa moda de jejuar, de fazer o jejum intermitente, e ela acaba tendo muitos problemas de saúde, piores até do que o que levaram ela a fazer o jejum, né? Então, é um tema muito controverso e essa ideia de estar fazendo essa masterclass hoje, ela surgiu dentro do meu círculo de mulheres, né? Então, eu estou aqui, para quem está no Insta, eu estou aqui no Zoom também com as queridas mulheres do meu círculo de mulheres. Então, já é o meu quarto ano, só para explicar um pouquinho o que que é um ciclo de mulheres, né? Já é o meu quarto ciclo círculo de mulheres, meu quarto ciclo, participando dessas conversas semanais que a gente tem. Nós temos, eu acho que mais de 70 mulheres no nosso grupo, não me lembro ao certo o número, e nós, todo sábado, nós nos reunimos com esse grupo da nossa querida mentora, Carla de Araújo. Então, para quem nunca participou de um círculo de mulheres, eu realmente recomendo, porque é maravilhoso. E um dos temas que surgiu há umas semanas atrás foi o tema de jejum. Então, nós estávamos ali, né, na nossa aula e no nosso grupo do Whats, conversando sobre jejum, e algumas pessoas tendo mais dificuldade, outras tendo benefícios e sentindo realmente no corpo que estava fazendo muito bem. Então, assim, eu me prontifiquei em fazer essa masterclass para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre qual é a visão da Ayurveda sobre o jejum, porque a gente sabe que a Ayurveda ela é muito mais do que uma ciência médica, ela é uma ciência de um estilo de vida, né? E é o mais antigo que a gente tem conhecimento. Então, assim, já foi testado, né, durante mais de 5.000 anos, como jejuar de uma forma correta. Né? Então, eu gostaria, primeiramente, eu acredito que as pessoas que estejam aqui hoje, tanto no Zoom como aqui no Insta, são pessoas que me seguem que já conhecem um pouquinho dos conceitos da Ayurveda, né? Mas para quem não conhece, mesmo para quem conhece, é bom sempre relembrar alguns pontos básicos. Então, eu quero fazer 3 colocações e depois a gente vai entrar mais profundamente no assunto, tá? Então, a primeira colocação é que a Ayurveda, ela vai tratar a pessoa de uma forma holística. Então, ela é uma ciência, um estilo de vida holístico, onde nós olhamos as pessoas de acordo com o dosha dela. O que que é o dosha da pessoa? O dosha são os elementos da natureza presentes dentro da gente, né? Então, nós sabemos que nós temos os 5 elementos da natureza e o dosha vata, pitta e kapha, eles vão trazer a informação da quantidade de cada um desses elementos da natureza que estão presentes em cada um de nós. Então, baseado nesse entendimento dos doshas, nós já conseguimos entender que nós somos seres únicos, né? Que uma pessoa nunca vai ser igual a outra, é igual à nossa impressão digital, cada um tem a sua. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer hoje para vocês.
Baseado nisso, a Ayurveda fala que cada pessoa necessita de uma alimentação que seja adequada para o tipo dela, tá? Tipo Vata, Pitta ou Kapha. Por quê? Porque os alimentos, eles trazem combinações diferentes dos 5 elementos da natureza. Ok? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem mais fogo no corpo dela, ela vai se beneficiar de uma alimentação que tenha menos fogo, né? A mesma coisa com as atividades do dia a dia, a nossa rotina diária. Então, as pessoas que têm, por exemplo, um elemento ar, em mais evidência, tanto no corpo, na fisiologia, quanto na personalidade da pessoa, ela vai se beneficiar de uma dieta que tenha menos desse elemento ar, porque a gente sabe que quando nós colocamos mais do mesmo, isso vai aumentar, né? Isso vai trazer a desequilíbrio e desarmonia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto de que nós somos seres únicos, tá? E o terceiro ponto é que, baseado nisso, nós temos tipos diferentes de digestão. Então, na Ayurveda a gente chama a digestão de Agni, né? O fogo digestivo é o nosso Agni. Então, cada um de nós temos um fogo digestivo diferente, ok? Então, tá aí o X da questão. Por que que algumas pessoas se beneficiam de um jejum e outras sofrem um pouco, né? Tem aquela resistência, ou realmente sofrem com o corpo passando algumas informações de que aquilo não está legal. Então, a essência está exatamente no tipo digestivo da pessoa. E quando a gente entende qual é o nosso tipo digestivo, a gente consegue optar por atividades diárias, um estilo de vida e uma alimentação que seja adequado para o nosso tipo digestivo, né? Então, eu queria que vocês imaginassem, ah, vamos fazer essa analogia para ficar fácil da pessoa entender. Então, nós temos esse fogo digestivo que está ali, né, no nosso aparelho digestivo, e quero que vocês imaginem que seja como uma chama. Então, você tem ali aquela chama que ela está ali constantemente acesa, né? Momentos do dia ela está mais acesa, outras ela está menos acesa, mas ela está acesa o tempo todo. Por quê? Porque essa chama, esse elemento fogo que está ali na nossa digestão, que está mantendo a nossa temperatura corporal num nível estável, que está conseguindo fazer a assimilação e a digestão do que nós nos alimentamos e consumimos com os nossos 5 sentidos, tá? Então, essa chaminha, ela está, como tudo no nosso corpo, altamente sincronizada com o que está acontecendo na natureza, tá? Então, esse é também, eu falei 3 pontos, mas na realidade são 4 pontos que eu quero trazer. Esse é o quarto ponto, de que nós somos um micro do macro que está acontecendo lá fora. Quando nós temos essa visão de que nós devemos observar como é que está o meio ambiente lá fora, como é que está a temperatura, como é que está realmente o meio ambiente lá fora, porque nós seremos um reflexo disso. Então, quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só do clima, eu estou falando realmente do meio ambiente, do estresse que está acontecendo lá fora, das demandas, né, que nós temos para o nosso dia a dia, logicamente do clima, da estação do ano. Agora nós mudamos de estação, né? Então a gente sofre a consequência do que está acontecendo lá fora. E isso é muito importante de a gente entender. Por quê? Quando a gente imagina essa chama, que é o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, sendo um reflexo das horas do dia, da estação do ano, do clima lá fora, a gente consegue entender que esse fogo ele vai oscilar dependendo do que está acontecendo ali fora, tá? Então, esses são os pontos principais que a gente tem que ter, pelo menos, uma certa noção para que a gente possa aprofundar no nosso tema de hoje, que é o jejum na visão da Ayurveda. Então, o que que acontece? Quando nós acordamos, esse fogo digestivo, essa chaminha que está ali no nosso aparelho digestivo, ela, juntamente com o sol que está
aparecendo no horizonte, essa chama ela vai acordar, ela vai acender e ela vai ficar um pouquinho mais forte do que ela estava quando nós estamos dormindo, que ela está praticamente ali, né, em modo de dormência mesmo. Ela está ali para manter a temperatura corporal e as demais funções do nosso corpo, mas ela não está com aquela capacidade digestiva, né? Então a pessoa de repente que acorda no meio da noite com fome, opa, tem alguma coisa aí que não tá legal, porque não é para isso acontecer, tá? Então, quando a gente acorda de manhã, nós temos essa chama, esse fogo digestivo, nosso Agni, ele está acordando junto com o sol, tá? Então, o que que acontece? Na Ayurveda, nós falamos que nós temos que honrar os ritmos da natureza, nós temos que honrar os impulsos que o nosso corpo nos dá, que isso é muito importante para a gente conseguir ter esse bem-estar e essa vitalidade e saúde que todos nós queremos e temos o direito, né, de ter. Quando nós acordamos, o corpo da maior parte das pessoas, Vata e Pitta, vão ter um certo apetite, ok? As pessoas do dosha kapha são as pessoas que geralmente não têm muito apetite na parte da manhã. Então, a gente já começa a notar a diferença aí. Então, nós temos a pessoa vata, que é uma pessoa que ela tem mais ar e éter na fisiologia dela. Nós temos a pessoa pitta, que ela tem mais fogo e água na fisiologia dela. E nós temos a pessoa kapha, que ela tem mais do elemento terra e do elemento água na fisiologia, tá? Então, nós já notamos que existe aí essa diferença. A pessoa vata e a pessoa pita, ela vai acordar e se ela estiver no que a gente chama na digestão sama, que é aquela digestão que é uma digestão quase que perfeita, porque hoje em dia é muito difícil a gente ter uma digestão perfeita, é muito difícil você ter uma pessoa que realmente está 100% equilibrada. Essa pessoa vata e pita, ela vai ter esse apetite. Quando esse apetite acontece, significa que esse fogo ele está mais aceso, nosso Agni está mais aceso. Se nós deprivarmos esse Agni, né, esse fogo digestivo de um alimento, esse fogo digestivo ele vai continuar queimando. Ele vai estar ali procurando alimento, né? A gente tem o apetite, a gente vai estar insultando o corpo, porque nós não estamos dando alimento para ele, e nós vamos estar o quê? Esse fogo que vai estar queimando, ele vai estar queimando outras coisas ali. Então, por isso que muitas pessoas que jejuam, elas vão sentir um pouco de acidez, um pouco de refluxo, elas vão sentir que o hálito fica um hálito mais forte, tá? Por quê? Porque aquele fogo está procurando o alimento e o alimento não vem. Tá? Então, a pessoa geralmente pita, que tem o fogo mais em evidência, ela vai sentir esses efeitos de uma certa gastura, uma acidez, um mau hálito, essa sensação, ok? A pessoa vata, que ela é mais ar e éter, o que que vai acontecer? Ela vai conseguir pular essa refeição do café da manhã, tá? E ela vai se alimentar pro almoço ou depois do almoço, dependendo do tipo de jejum que ela está fazendo, ou ela vai se alimentar só no período da noite. A pessoa vata, ela consegue pular refeições. O que que acontece? A pessoa vata pula refeições, porque o Agni dela, ele é um Agni variável, tá? Ele é um Agni que a gente chama de Vishma Agni, que ele varia. Um dia ela tem aquele apetite de manhã, outro dia ela pode não ter. Então, isso é uma característica de um Agni da pessoa vata, ok? E aí, o que que acontece? Quando ela pula essa refeição da manhã, ela vai se alimentar na próxima refeição e ela vai ter um desconforto de gases, dores de barriga relacionadas com aquele vácuo, aquele vazio que ficou ali dentro do organismo porque ela não se alimentou. Quando o corpo passou o apetite, que está dizendo que eu estou aqui, eu estou precisando do alimento, eu preciso me alimentar agora, então ela vai sentir que ela fica
Pessoa vata, ela fica mais agitada, ela fica nervosa, ela pode ficar muito estimulada, né? Porque ela está pegando essa energia que era para estar digerindo alimento e ela vai estar com essa energia mais estagnada a nível do sistema nervoso. Então, ela vai ficar um pouco acelerada e vai ter essas ocorrências, muitas das vezes, de a prisão de ventre, vai ficar um pouco constipada, ela vai ficar ressecada, vai ficar com gases e desconfortos de extensão abdominal, tá? A pessoa cafa, que é predominantemente o elemento a terra e o elemento a água, ela vai ficar bem se ela não tiver o apetite de manhã e não se alimentar. Então, a pessoa que segue, por exemplo, o jejum intermitente, ela tem, a maior parte das pessoas, esse hábito de eu vou fazer a minha última refeição, né, da noite e depois eu vou ficar sem comer até meio-dia, até 1, 2 horas da tarde. E aí, na hora do almoço, eu como uma refeição mais leve para quebrar esse jejum e depois eu como a minha refeição principal no período da noite. Tá? Então, a maior parte das pessoas que eu vejo que estão fazendo jejum intermitente, elas fazem isso. Né? Então, elas não comem o café da manhã, elas quebram o jejum com um alimento mais leve na parte do almoço, digamos assim, né? Por volta de umas 2 da tarde, e aí elas comem a refeição principal à noite. Se a gente voltar lá no que eu falei anteriormente, que nós temos o fogo digestivo, que ele está altamente sincronizado com o sol, que acontece lá fora. Então, o fogo digestivo de manhã, ele acorda, então ele dá aquele sinal de vida de que a gente precisa se alimentar. E aí, o que que acontece com o sol? Ele está no ponto mais alto do céu às 12 horas. Então, baseado nisso, o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, ele vai estar no ponto alto dele, o apetite maior será por volta da meio-dia, que é o horário que o fogo está realmente naquele ponto mais alto do céu, ok? Então, o que que acontece? Quando a gente depriva o corpo do café da manhã, sendo que a gente teve um apetite ali, a gente pula um almoço, porque a gente não vai comer nada, porque estamos jejuando até 2 horas da tarde, por exemplo. E aí nós novamente temos esse impulso de querer comer e não comemos, isso causa um desequilíbrio na nossa fisiologia, tá? Que isso se alastra para várias outras partes do corpo. Então, dependendo da pessoa vata, ela vai ter propensão a esse desequilíbrio se acumular em determinadas áreas do corpo, a pessoa pita em outras áreas, geralmente sistema digestivo, tá? E a pessoa cafa, logicamente, também em outras áreas do corpo dela. Então, quando nós não seguimos esse ritmo da natureza, né, e nós ignoramos que o nosso apetite maior, 80% das pessoas é no horário do almoço, e nós comemos a nossa principal refeição a parte da noite, e muitas pessoas geralmente chegam do trabalho 7 horas da noite, ali que vai fazer alguma coisa, né, para comer e vai jantar às 8, 8h30, 9 horas da noite. Esse fogo digestivo, essa chama, esse Agni, ele já está baixo, ou porque a gente apagou ele, porque a gente simplesmente não colocou mais lenha na fogueira, não colocamos mais alimento, tá? Então ele vai estar apagado praticamente na parte da noite, então aí é extremamente nocivo, a pessoa vai lá e come a refeição principal dela na parte da noite, onde ela não tem mais aquele fogo digestivo lá, ela já está se sentindo, né, se ela for uma pessoa vata, com aquela prisão de ventre, aquele desconforto, se ela for uma pessoa pita, ela já passou o dia inteiro com irritabilidade, nervosa, aquela gastrite, aqueles sucos ácidos, né, do sistema digestivo ali, realmente corroendo, né, o sistema digestivo dela, e aí ela vai lá e come uma refeição enorme às 8, 8h30, 9 horas da noite, né? Então vocês conseguem imaginar o problema que isso acaba se tornando dentro da fisiologia daquela pessoa, né? Então, existem, é o que eu gosto sempre de falar, nós temos não só que ter essa visão do que comer, nós temos que saber como comer e
quando comer. Isso é muito, muito importante, de nós honrarmos os impulsos que o nosso corpo passa. Então, quando eu estou com fome, eu preciso me alimentar. É lógico que a pessoa que está ali no desequilíbrio total, que come o tempo todo, né, está trabalhando ali no computador e tem um pouquinho de nozes ali, aí depois tem uma barrinha de cereal ali, aí depois tem frutas, e aí não pulou o almoço porque não quer comer agora. Aí essa pessoa, ela realmente, ela precisa, primeiro, antes de pensar em fazer um jejum intermitente, né, ela precisa pensar em corrigir esse padrão, esse hábito dela, tá? Porque o nosso corpo, o nosso corpo, a mente e as emoções, ela vai trabalhar da melhor forma e nos dando mais bem-estar e saúde se nós tivermos uma rotina que seja mais ou menos previsível, tá? O nosso corpo, assim como o que está acontecendo lá fora, a gente sabe que, dependendo da região que nós moramos, a gente sabe que mais ou menos 6 horas da manhã o sol vai estar nascendo, não sabemos? A gente sabe que meio-dia o sol vai estar no ponto mais alto do céu. Nós sabemos que mais ou menos às 6 horas da noite, da tarde, o sol vai começar a se pôr, né? Então, tem essa previsibilidade. E o nosso corpo, nós precisamos também organizar as nossas rotinas diárias e os nossos hábitos alimentares de uma forma que seja previsível, que exista uma rotina onde você possa sinalizar para o seu corpo quais são, qual é a ordem dos eventos que vai acontecer ali. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso, a consciência, que nós somos um reflexo do que acontece lá fora, que a pessoa que está saudável, ela vai ter um apetite maior na parte do almoço, tá? E não do jantar, que nós devemos fazer a nossa última refeição o mais próximo possível de quando o sol vai se pôr. Muito após isso é muito importante de a gente deixar frisado, o sol se pôs, se você se alimentar muito após disso, cada hora que vai passando, esse seu acne, esse seu fogo digestivo vai estar mais fraco, vai ser uma digestão mais lenta, tá? E se você for uma pessoa que come e logo vai dormir, isso vai ser mais preocupante também para sua saúde, ok? Agora, qual é a visão da Ayurveda sobre o jejum? O jejum, ele é algo muito positivo, tá? Ele é algo que vai nos ajudar a dar um reset no nosso sistema digestivo. Ele é algo que o jejum é uma prática que vai reverter doenças. O jejum, ele vai ajudar que a gente consiga ter uma ordem no nosso apetite. A gente vai conseguir dar realmente um reset na nossa fisiologia. Entretanto, o jejum para as pessoas de Vata e Pitta predominante dosha, ele não é algo para a gente fazer todos os dias, tá? A visão da Ayurveda é que o jejum ele deve ser feito por alguns motivos específicos, motivos espirituais, né? Então, na Ayurveda, por exemplo, na tradição védica, quando nós temos eclipse, por exemplo, a gente faz jejum, né? Porque são motivos espirituais, motivos que a gente tem que pensar quando tem, por exemplo, um eclipse, são os motivos quando a gente quer reverter alguma doença, são motivos específicos e não como as pessoas estão fazendo hoje em dia. Ah, eu quero perder peso, eu já fiz dieta disso, dieta daquilo, já vi uma nutricionista, já fiz vários tipos de dieta, mas não consigo perder peso. E eu ouvi alguém falar que está fazendo jejum intermitente, está perdendo peso, que está sendo maravilhoso. Então a pessoa vai lá e ela faz um ano de jejum intermitente todos os dias. Aí o que que acontece? Essa pessoa, ela vai causar um desequilíbrio ali na fisiologia, porque jejum intermitente não é algo para ser feito ad eterno, é algo para ser feito por uma condição, um motivo específico, pelo período específico que você sinta necessidade ali de fazer.
tá? Então, esse é um ponto muito importante de a gente frisar também, é como que nós vamos quebrar o jejum. Então, assim, eu vejo pessoas que quebram o jejum com café preto, né? Ou até que dizem que o café não quebra o jejum. Agora você imagina, na minha visão, eu uso sempre essa analogia quando eu explico para as pessoas, para as minhas pacientes, quando a gente está falando sobre isso. Para mim, quebrar um jejum com café preto é a mesma coisa de você pegar um bebê recém-nascido no bercinho e dar aquele chacoalhão para acordar o bebê. É mais ou menos isso que acontece, né? É algo muito agressivo para o seu aparelho digestivo, né? Quebrar o jejum com alguma substância que seja uma substância pesada, digamos assim, uma substância nociva. Não estou dizendo que o café em si é nocivo, mas quebrar o jejum com um café preto é extremamente nocivo, porque você imagina ali, aquele seu fogo digestivo pediu por comida na parte da manhã. Você não deu. Ah, mas eu não sinto mais fome. Eu já acostumei, eu já estou fazendo jejum intermitente já faz 6 meses, eu já nem tenho mais fome. Não é que você não tem fome, é que o seu corpo ele criou esse desequilíbrio e agora realmente ele não está comunicando com você da forma que deveria ser. Tá? O corpo ele fala uma, duas, 3 vezes. Chega uma hora que essa comunicação fica interrompida. Por quê? Porque ele está dando aquele sinal para você e você não está fazendo nada com aquelas informações que o seu corpo está te passando. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado para a pessoa que vai quebrar o jejum com um chá de ervas morninho, quentinho, com um alimento bem leve, um alimento que seja adequado para o seu tipo de dosha, nada muito apimentado, nada muito azedo, nada muito agressivo para o seu sistema digestivo, tá? Então, realmente algo que seja leve. Então, o que que eu recomendo para as minhas clientes que estão fazendo jejum é, quando elas quebram o jejum, uma compota de maçã, né? Você pegar a maçã, você cozinhar a maçã, de preferência ali com um pouquinho de ghee, colocar um pouquinho ali de especiaria, e aí você, aquele primeiro alimento do dia, seja ele de manhã, né, para quem não está jejuando, ou meio-dia, ou às 2 horas da tarde, ou a hora que for que a pessoa vai quebrar esse jejum, uma compota de maçã ali com algumas especiarias, um pouquinho de ghee, é algo extremamente saudável e é um alimento prebiótico, né, que é realmente muito bom para o organismo e que vai acordar esse seu sistema digestivo de uma forma mais suave, tá? Então, também prestar atenção nisso. Agora, as pessoas que seguem o estilo de vida ayurvédico que nós falamos, faça um café da manhã de acordo com o seu apetite. Faça do almoço a sua principal refeição quando o apetite chegar. Então, para algumas pessoas, 11h30, meio-dia, 1 hora, outras pessoas, 2 horas, né? A refeição principal nesse horário do seu apetite e uma refeição mais leve e o mais próximo possível de quando o sol está se pondo, né? Um pouco mais leve. Então, quem segue essa vida ayurvédica e vai fazer a primeira refeição, o café da manhã no dia seguinte. Então, imagine, o sol se pôs por volta das 6 horas da tarde, eu fiz a minha refeição do jantar. E aí o sol nasceu, acordei, levantei da cama às 6 horas da manhã, fui fazer ali minhas atividades, tomar meu banho matinal e tudo mais, e aí eu fui me alimentar por volta das 7, 7h30. A pessoa já está na visão da Ayurveda fazendo um jejum, mas é um jejum saudável, é um jejum que não vai ser agressivo para o corpo. Porque o que que a gente tem, o que que a gente vê hoje? A gente já está vivendo numa sociedade e num meio ambiente onde tem tantas demandas, né? Tem a demanda do trabalho, a demanda da dona de casa, a demanda de ter que ganhar dinheiro para pagar os nossos quereres infinitos que não acabam mais, tem as demandas de filhos, tem o estresse, né? Então, nós estamos muito sobrecarregados.
tá? O nosso corpo, o nosso sistema digestivo, com esse monte de toxina, esses alimentos que nem são alimentos, que são toxinas puras que a gente está consumindo porque não temos tempo de fazer a nossa refeição. Então, nós estamos sendo bombardeados de todos os lados e fazendo insultos ao nosso corpo, tá? Aí, algo que é natural, que é seguir o ritmo do nosso apetite para nos alimentarmos. Quando o corpo está passando a informação que ele está com fome, a gente vai lá, insulta e ignora, né? Então, isso, gente, é muito sério. É muito sério. Eu vou fazer um adendo aqui para contar para vocês que quando que foi isso? Acho que foi em 2019. 2020, por aí, eu atendi uma médica, tá? Algumas de vocês que já participaram do Círculo de Mulheres já ouviram eu contar essa história, tá? Então, assim, para o pessoal aqui que está aqui no Instagram que chegou depois, eu estou aqui com o pessoal do Zoom, porque essa era para ser uma live no meu grupo de mulheres aqui que eu resolvi abrir para o Insta. Então, quem já está comigo há muitos anos já deve ter ouvido eu contar essa história, tá? Então, eu atendi essa médica, ela é médica, filha de mãe médico, pai médico, dois irmãos médicos, tá? Aqui no Reino Unido, onde eu moro, e ela chegou para mim e falou: Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, tá? O médico especialista que já me virou do avesso, ele não consegue descobrir qual é o problema que está acontecendo aqui com o meu fígado. Meu fígado está entrando em colapso. Aí ela me mostrou os exames dela de sangue, né? Ela falou: Olha aqui, os indicadores, né? De tudo que o meu especialista mediu com relação ao meu fígado, e eu estou com dor no meu fígado, eu não estou conseguindo comer nada, eu estou com uma gastrite, eu estou com uma infinidade de coisas. E ela falou assim: a gente não consegue descobrir a causa. Então eu quero saber, eu vou pagar para ver, né? Para ver se existe alguma coisa nessa medicina alternativa que possa me ajudar, porque eu já esgotei todas as minhas opções dentro da medicina tradicional, né, a medicina alopática. Então, aí, como a gente sempre faz, eu sempre começo as minhas consultas ayurvédicas com um questionário, né, onde a gente vai abordar o que a pessoa come, ela acorda, ela faz o quê, que horas que ela acorda, ela tem fome ou não. Então, a pessoa tem que me falar todo o dia a dia dela, o que ela faz, porque nessas perguntas e nessas respostas que eu recebo das minhas pacientes que a gente vai descobrir aonde que está o problema, qual que é a raiz do problema e que a gente tem que atacar, né? Tem que trazer a consciência para a gente conseguir realmente reverter, curar problemas, né, desarmonias que a gente tem dentro do nosso corpo. E para surpresa dela, e não para minha surpresa, qual que era o problema? Ela estava fazendo jejum intermitente há 2 anos, continuamente, sem parar. Uma pessoa extremamente pita, então um desequilíbrio pita, que ela já devia ter, né, antes de ter começado o jejum intermitente, então ela já devia ter esse desequilíbrio pita, e aí ela exacerbou esse desequilíbrio pita, e a pessoa pita é a pessoa que a gente realmente não recomenda fazer um jejum intermitente desse tipo, aquela pessoa que ela mais vai sofrer, ela vai causar problemas muito sérios, como o dessa médica que veio até mim. E esse caso dessa moça foi tão revelador para mim que eu usei ele na minha tese do meu curso, do meu segundo e terceiro ano do meu curso de Ayurveda. Eu tinha que trazer os meus case studies, né? E eu pedi para ela, eu falei assim, eu posso usar o seu caso? Porque realmente é muito interessante, né? É muito interessante. Então, eu trouxe, né, e a gente usou o exemplo dela, ou a situação que aconteceu com ela, como um dos meus case studies no meu curso. Então, assim, depois de 6 meses de tratamento, ela estava toda hora fazendo os exames de sangue e tudo mais, a gente notou que o fígado dela estava voltando ao normal, simples assim. Então, o que que era? Ela estava tentando fazer algo que ela entendia, que ela lia na internet, que ela conversava ali com os médicos no meio do trabalho dela, que era algo muito benéfico, mas pode ser benéfico, altamente benéfico, uma pessoa de kapha dosha. Mas no caso dela foi extremamente danoso e ela teve muita sorte, né, de a gente conseguir
enxergar isso antes que causasse um problema muito maior, porque estava sério, estava bem sério a situação dela, tá? Então, assim, e várias outras pessoas, né, que quando chegam para a minha sala de consulta e eu falo, né, o jejum intermitente, a gente precisa conversar sobre isso. A pessoa está tão apegada ali naquele jejum intermitente, principalmente as pessoas pita, que é muito difícil ela conseguir aceitar o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, né? Esses conhecimentos milenares da Ayurveda, tá? Outro ponto muito importante que a gente tem que conversar é o seguinte: quando, no nosso círculo de mulheres, agora eu estou falando, né, com o nosso círculo de mulheres, quando a gente começou a conversar sobre isso, né, no nosso grupo, a gente teve algumas pessoas que falaram: ah, mas eu sou do Vata Dosha e sofro muito, não consigo fazer jejum de jeito nenhum, eu fico péssima, né? E a outra pessoa falou: não, mas eu também sou do Vata Dosha e eu jejuo e fico numa boa, né? Aí, sem mencionar nomes, a pessoa do Vata Dosha que fica numa boa é uma pessoa que ela tem um estilo de vida totalmente diferente da grande parte de nós mulheres do círculo, né? Então, o que que acontece? Como a gente sabe que a digestão ela está relacionada não só à digestão dos alimentos, mas ela está relacionada à digestão de tudo que a gente consome com os cinco sentidos, quando nós jejuamos, nós temos que fazer essa abstinência não só dos alimentos, mas de tudo que os nossos cinco sentidos estão consumindo. Então, olha só que interessante, quando eu trago isso à consciência, a pessoa fala: ah, é verdade. A pessoa que vai fazer um jejum intermitente, ela não tem muitas vezes, essa prerrogativa de ficar lá na casa dela fazendo o jejum do alimento e o jejum de tudo que ela está consumindo, tá? Ela geralmente vai para o trabalho, ela pega trânsito da marginal no caminho, ela tem um monte de demanda ali, ela pega os e-mails dela, ela tem 300 e-mails para responder, ela tem não sei quantas reuniões para lá e para cá, né? Ela tem filho para levar na escola, ela tem almoço para fazer, ela tem um monte de demanda. Então, essa pessoa, ela está fazendo o jejum intermitente do alimento, mas ela não está fazendo o jejum das outras coisas que os cinco sentidos dela consomem também. Então, o que que acontece? A pessoa, a gente vê, né? Ah, mas essas pessoas, os monges, os yogis que estão lá meditando, eles fazem jejum, às vezes ficam um dia sem comer, mas o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma prática espiritual, né? Eles estão ali olhando para dentro deles, eles estão muitas vezes rezando, ou eles estão fazendo os mantras deles, ou as práticas espirituais deles, ou eles estão em isolamento. Eles não têm essas demandas para o sistema nervoso deles, como nós, mortais, que vivemos num mundo totalmente acelerado, um mundo que exige demais da gente, né? Nós não temos essa prerrogativa. Então, por isso que, além da Ayurveda olhar o tipo de dosha de cada uma das pessoas e o tipo digestivo e recomendar um estilo de vida e uma alimentação de acordo com o seu dosha, a gente tem que olhar também, né? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? A pessoa que tem essa oportunidade, essa prerrogativa de ficar em casa jejuando dos alimentos e desses estímulos, é uma pessoa que ela muitas vezes vai conseguir fazer um jejum e vai ficar bem, e vai obter os benefícios desse jejum, né? Mas certamente não é algo que eu, Vivian, recomendo fazer diariamente por 2 anos, igual essa médica que eu atendi estava fazendo, né? É algo que a gente deve fazer com uma proposta específica, por um motivo específico, durante o tempo preciso, né, para a gente conseguir atingir esse objetivo, né? Agora, a maior parte das pessoas que iniciam um jejum intermitente, por exemplo, vamos pegar o jejum intermitente, que é o que a gente mais vê que está acontecendo aí, essa moda, ela vai fazer por duas razões. Uma, porque ela está muito doente, e aí ela ouviu dizer, ou até o médico dela, né? Tem vários médicos falando que tem livros, tem podcasts, tem um monte de coisa falando que jejum é maravilhoso para reverter todas as doenças e é bom para todo mundo, né? Que a gente agora já sabe que tem que tomar um pouco de cuidado.
a pessoa vai fazer ou por motivo de reverter doença ou por causa de sobrepeso, né? Então, esses são os dois motivos que eu mais vejo na minha clínica, as pessoas fazendo jejum, seja ele intermitente ou não. Então, o que que acontece? Se a pessoa vai viver um estilo de vida ayurvédico, onde ela vai se alimentar duas ou três refeições por dia, depende da pessoa, tá? Não vai ficar comendo besteira entre uma refeição e outra. Vai jantar até as 6, 7 horas da noite, no máximo, vai fazer um movimento físico, vai dormir bem, vai incluir os 6 sabores em todas as refeições, tá? A pessoa, ela vai conseguir, e vai comer uma dieta de acordo com o dosha dela, ela vai conseguir gradativamente a perder peso e ficar com o peso estabilizado, né? Ela não vai ser aquela pessoa que ela vai ter aquela oscilação de peso, porque ela vai ter uma rotina, né, digamos assim, pré-definida, pré-estabelecida que funciona para ela, ela vai se alimentar dos alimentos corretos, nos horários corretos, ela vai olhar a digestão dela, qual é o meu tipo digestivo, vou me alimentar de acordo com o meu tipo digestivo e nos horários que o meu Agni está pedindo aquele alimento, ela vai estar fazendo o jejum natural, que não é algo nocivo para o corpo, né? Fazendo essa alimentação nesses horários, então ela vai gradativamente conseguir voltar no peso ideal dela, né? Sem ter que cometer insultos ou ter que ter essa abstinência dos alimentos. Porque a gente nota, por exemplo, me usando como exemplo, eu não gosto de fazer jejum. Eu não gosto. Para mim, não funciona. Eu sou uma pessoa vata, pita, às vezes eu sou mais vata, igual agora a gente entrou no outono aqui, né, na Inglaterra, então é a estação do ano que eu realmente tenho que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque a estação do outono é a estação do elemento ar, e eu sou uma pessoa que eu tenho mais ar do que qualquer outro dos 4 elementos, então quando tenho muito ar lá fora e muito ar no meu corpo, eu vou entrar em desequilíbrio, né? Aí agora vocês no Brasil, na primavera, vocês estão entrando na fase do dosha Kapha, então é mais o elemento água, né? Então tem essa distinção que a gente faz. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que realmente prestar atenção que quando nós seguimos os ritmos da natureza, nós fazemos esse jejum natural, a gente vai conseguir manter um peso saudável, que seja um peso saudável para a gente, né? Sem ter que fazer essas dietas malucas, esses jejuns que a gente não se dá bem, como eu. Quando eu faço jejum, eu fico lotado de gases, né? Porque eu realmente entro em desequilíbrio vata quando eu jejuo, né? Agora, por isso que quando eu faço os meus programas de detox, que a gente vai ter um começando agora no dia 2 de outubro, eu sempre monto um detox baseado em alimentos. Então, a pessoa que vai fazer o detox comigo, ela não vai passar fome, né? Por quê? Porque eu sei na minha pele que é algo que, para a maior parte das pessoas, é muito desagradável esse negócio de jejuar e da gente passar fome, causa desequilíbrio, né? Então, cada pessoa, ela tem que seguir o que está de acordo para a fisiologia dela. Uma pessoa cafa, ela vai conseguir jejuar de boa, sem problema nenhum. Ela não tem muito apetite na parte da manhã, ela vai quebrar o jejum com um alimento leve ali no horário que ela escolher, né? Vai fazer, de preferência, uma alimentação a principal alimentação no almoço, e vai comer um alimento mais leve no jantar, ela vai ficar ótima, né? Com certeza ela vai perder peso. As pessoas CAFA, que são as pessoas que têm uma tendência a acumular peso com mais facilidade, é uma excelente candidata para fazer o jejum, né? Então, na visão da Ayurveda, não é que jejum é bom ou ruim para todo mundo, não. A Ayurveda continua seguindo essa filosofia de que nós somos seres únicos, né? E que a gente, sabendo qual elemento que nós temos mais em evidência no nosso corpo, a gente consegue direcionar as nossas atividades, nosso estilo de vida e alimentação de acordo com o que vai nos beneficiar mais.
né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre jejum, mas eu não quero me estender aqui, nós já estamos agora 46 minutos, eu quero abrir um pouquinho para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, e se alguém tiver no Insta e tiver alguma pergunta, eu peço para entrar no Zoom, tá? Então, ali na minha bio tem o link do Zoom, da Masterclass que nós estamos fazendo agora. Então, pega esse link, entra aqui na sala Zoom se você tiver alguma pergunta e tiver aí no Insta, para que a gente possa, né, responder, né, os questionamentos de vocês, se vocês tiverem algum questionamento, né? E experimentem a jejuar, veja como que vocês se sentem, veja se é algo que vem com naturalidade, se é algo que o seu corpo, porque quando a gente se conecta com a nossa intuição, o corpo vai mostrar para a gente se aquilo é algo benéfico ou não, né? E o jejum pode ser muito benéfico para algumas pessoas, mas para outras realmente é algo complexo. Tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone ou você pode escrever aqui no chat do Zoom, e aí eu vou responder as perguntinhas de vocês. Oi, Vivian. Olá, querida. Tudo bem? Às vezes eu sinto essa vontade de fazer um jejum, mas não por questões de doença ou para perder peso, mas na verdade para poder, digamos, fazer uma limpeza, vamos dizer assim, né? Mas eu não sei se eu acho que eu acho que a minha é a dosha vata, né? Hum, O meu tipo, né? uhum, E a dosha vata, como tu falou ali, que tem mais ar, né? E como é que é o nome do outro elemento? éter. Éter não é ar também? Não, o éter, ele é esse espaço, digamos assim, que nós temos. Então, por exemplo, a gente ouvir o som, a gente tem o éter, que é o que carrega o som. Então, éter, ele é, se você consegue imaginar, eles são os vazios dentro do nosso corpo, é aqueles espaços que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, o ar é uma coisa, o éter é outro elemento diferente da natureza, tá? Entendi. Então eu sou o éter e o ar, né? Sim. E por isso que eu me sinto às vezes até eu falei lá no círculo para Carla que eu tenho bastante dificuldade de estar na presença, né? Ficar presente, porque a minha mente ela divaga muito, ela sai com muita facilidade. Eu tô fora, eu não fico na presença, entende? Então é por conta disso. Mas eu não sinto muita fome de manhã. Então eu sou uma pessoa que tu sabe que eu acordo muito cedo para o trabalho, 7 horas eu tenho que estar já tá no trabalho. Então 5h20 da manhã, quando eu acordo, eu não sinto fome para comer. Mas então eu sei que eu percebo que eu como muito mais por hábito de ter que comer do que respeitando um comando do corpo, porque eu tô com fome, porque daí a minha fome, o meu fogo, como tu fala, o Agnes, ele vai dar uma despertada lá pelas umas 10 horas da manhã, quando lá na escola que eu trabalho, já tá quase na hora de eu almoçar. Então, na verdade, eu nem almoço ao meio-dia, eu almoço tipo 10h30, 11 horas, que é o horário que. Mas aí, se eu ficar no jejum, eu vai estar legal, entendeu? Eu comer nesse horário. Mas se eu tiver comido alguma coisa, nesse horário do meu almoço ali, não vai ter, eu não vou ter fome. A minha fome vai vir depois, tipo 1 hora da tarde.
Sim, sim, excelente colocação, porque isso é algo que várias pessoas passam por isso, né? A gente está trabalhando no local e ter um horário fixo para almoço. Como é que a gente faz para se adequar com relação a isso? Então, o que eu diria no seu caso é, para todas as pessoas, né, também, a gente sempre tem que seguir o apetite. Tá? Nós nos alimentarmos sem fome é extremamente danoso, porque esse acne, esse fogo digestivo que está ali, ele simplesmente não vai estar lá para digerir o seu alimento. Então, tudo que você comer vai ficar sentado no seu aparelho estomacal, esperando até que o acne, né, volte com aquela força para conseguir fazer não só a assimilação, como a distribuição desses alimentos que você comeu, né? Então, assim, o que você de repente pode estar um pouco confusa é que você falou, né? Eu sou Vata agora, né? Eu sou esse dosha mas eu não sinto fome de manhã. Como é que fica isso? Então, assim, a gente tem que também pensar que nós não somos pessoas fixas, né? Então, ninguém é Vata, ninguém é Pita. Nós temos essa influência, essa dança dos 5 elementos da natureza que fica variando na nossa fisiologia, tá? Então, por isso que eu falei, tem horas que eu sou mais Vata e Pita, tem horas que eu sou mais Pita Vata, e essa dança vai acontecendo, né? Na nossa vida toda. Agora, o que que acontece? Muitas vezes a gente cria também certos hábitos. Eu crio o hábito de que eu acordo nesse horário, não vou me alimentar, aí eu vou trabalhar. Então, você tem que analisar, Dri, se você está com o hábito de não ter apetite, não comer o café da manhã de manhã, se isso é um hábito, né, que ficou porque você tem uma manhã corrida e tudo mais, ou se é realmente o que o seu corpo está pedindo ali naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto, né? Tentar prestar atenção no seu corpo, o que que é, né? Se é um hábito ou se é realmente eu fazendo esse insulto durante tanto tempo e, né, deu esse problema. Agora, se você notar que realmente eu não tenho apetite na parte da manhã e o meu primeiro apetite é às 10 horas da manhã ou ao meio-dia, aí você se alimenta quando tem o seu apetite. Use o seu apetite como o ponto número um, o indicador número um, que é o que você vai seguir. Entendeu? Não é o que a Vivian falou na live ou o que o médico cheio de PhD falou. Ninguém mais vai saber o que é melhor para você do que você. Mas para que você tenha esse saber aflorado, você tem que parar e prestar atenção. Né? Isso não é num ou 2 dias que você vai chegar a essa conclusão. Às vezes você tem que se auto-observar por uma semana, 2 semanas para ver como é melhor você agir dessa forma. Mas eu diria, siga o seu apetite. Aí o outro ponto que você fez, a excelente colocação no começo, é que eu tenho na minha cabeça que eu vou fazer o detox, o jejum, porque eu quero desintoxicar, né? É excelente a gente fazer um jejum para realmente dar um break, né? Dar um tempo para o nosso sistema digestivo. Então, a pessoa, por exemplo, que tem constipação, ela fica 3 dias sem ir ao banheiro, mas ela tá ali comendo café da manhã, almoço, jantar. E a pessoa faz 3 dias que não vai ao banheiro. Vocês acham que é brincadeira, mas não é, não. Eu tenho muitas clientes que ficam. Tem cliente que fica uma semana sem ir ao banheiro. E ela tá ali comendo almoço, jantar, café da manhã. Imagina o que que vira aquilo ali, né? Então, assim, o jejum, ele é bom para que você dê essa pausa para o seu sistema digestivo, para o seu sistema digestivo também alocar essa energia que a gente gasta consumindo os alimentos para outras funções do nosso corpo, que geralmente ficam em modo de espera quando a gente está com o sistema digestivo empanturrado. Entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, a libido, o foco, a memória, né? Esses, digamos assim, essas funções que não são funções essenciais, né, para nossa sobrevivência, elas ficam em modo stand-by, elas ficam ali no modo espera, esperando ter um pouquinho de energia extra que sobra de algum lugar para a gente conseguir alocar para essas outras funções. Então, por isso que a pessoa que faz um detox sazonal, que faz jejum bem feito de vez em quando, ela é uma pessoa que ela vai conseguir
né, olhar para essas outras questões aí e muitas vezes ter, né, muitos benefícios. Entende? Porque realmente a nossa digestão uma das funções do nosso corpo, se não for a mais, que usa a nossa energia, né? Então, se a gente está com um sistema digestivo que não está funcionando legal, ou que a gente está se alimentando dos alimentos incorretos, nos horários incorretos e da forma incorreta, né? Que é o como, o que e quando comer, que eu adoro falar sobre isso, aquele sistema digestivo vai ficar ali puxando essa energia o tempo todo. Aí você vai ficar com fatiga, você vai ficar, não tem a mente alerta, né? Você olha, os olhos da pessoa parece que está murcho e a pessoa não tem mais brilho de vida. Então tem uma série de coisas, né, que a gente tem que observar. Mas faça essa autoobservação e tenta jejuar por um tempo dessa forma que eu falei, quebrando o jejum com um alimento mais leve, né, tentando fazer a sua refeição principal na parte durante o dia, digamos assim, e uma refeição mais leve à noite. E veja como você se sente, tá? E aí você volta para contar pra gente, tá bom? Então, não sei Maravilha. gratidão pela sua pergunta. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui no pessoal do Zoom. Se tiver, a gente responde. Ótimo, ótimo. Então, acho que as perguntas acabaram. Eu vou ficar à disposição também. Essa live vai ficar no Insta e essa do Zoom, com vocês todas que estão aí, eu vou colocar no nosso grupo do Zoom a gravação, né, para quem não pôde estar ao vivo. E aí, se alguém tiver algum questionamento, pode me mandar pergunta, tanto pelo Insta como pelo nosso grupo lá do Whats, do nosso grupo de mulheres e a gente vai fazer essa autoobservação, né? E experimentar, porque tudo é um experimento e a autoobservação, e ver o que fica bem para você ou não. Mas as pessoas realmente de Vata e Pitta dosha têm que tomar um cuidado, né, com o jejum, e as pessoas Kapha podem fazer sem medo de ser feliz, desde que quebrem o jejum da forma correta, né? E Vivian, deixa eu só colocar uma coisa para ti que tu falou ali do detox, né? Eu fui uma das pessoas que fiz, né, contigo o detox, e e engraçado que eu tive essa preocupação que tu falou da fome, porque a gente está tão acostumado a essa coisa do beliscar, né? É porque muita coisa é a mente da gente, ela cria aqueles caminhos, né? Os caminhos neurais do vício, na verdade, é um vício, é um hábito. Então, se eu, por exemplo, eu achei muito diferente tu tomar um café da manhã, porque não sei, aqui no Brasil, não sei como é que é aí mas eu acho que não tem a ver com países, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o breakfast deles lá, né? É com bacon, é com muitas coisas assim bem fortes, né? Mas eu achei muito estranho não ter que não comer pão de manhã, porque o brasileiro tem isso, café da manhã com pão, manteiga, queijo, sei lá, uma torrada, uma coisa assim, né? Talvez uma fruta. E tudo isso nesse detox aí foi. E eu ficava preocupada que eu vou comer um arroz doce, eu vou sentir fome. E na verdade não teve essa fome, né? A comida foi bem distribuída, vamos dizer assim. O mais assim desafiador foi você fazer um alimento às 7 horas da noite, 7h30, e é a pessoa que tem o hábito de dormir muito tarde, daí tem aquele milkshake ayurvédico, né, para dar uma quebrada ali. Então é bem interessante mesmo essa nova forma de se alimentar. Sim, sim, é exatamente isso. É uma desconstrução do que a gente está acostumada e apegada, né? Esses hábitos enraizados. Então, você imagina aquela pessoa que acorda todo dia, vai lá e come pão, aquilo vira uma bola, né? De glúten ali no intestino da pessoa, e aquilo vai.
né? E muitas vezes o pão de trigo, para a pessoa, principalmente de vata, é algo que vai causar uma constipação. Então a pessoa vai ficar constipada e vai no dia seguinte mais pão, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então aí as pessoas, né? A gente vê tantas pessoas com intolerância a glúten, pessoas, né, com a doença celíaca. E por quê? São insultos, né? Insultos que a gente vai fazendo dia após dia sem ter essa consciência alimentar, sem ter uma orientação, né? E muitas vezes sem perceber. A gente vai para o alimento que está mais fácil, né? Pega um pão ali, passa uma manteiga, sento no carro e vou comendo pão, dirigindo ali e tal. Então, assim, é muito bom você ter falado do detox, porque eu sou péssima para promover as minhas coisas, então eu ia até esquecer de falar sobre isso. Mas o que eu aconselho a pessoa que está querendo iniciar jejum, fazer jejum intermitente, primeiro faça um programa detox, né? Primeiro faça um programa detox para entender um pouco, ter uma introdução mais aprofundada sobre os princípios da Ayurveda que nós conversamos rapidamente aqui. A pessoa se sintonizar com o ritmo do dia, da natureza, da estação do ano, né? Então, entender os princípios da Ayurveda, entender a forma, né, que a gente deve se alimentar, entender esse conceito de Agni, fogo digestivo, e aí, após ela terminar esses 5 dias do programa Detox, que vai começar agora no dia 2, ela ter um arsenal de ferramentas, né, para ela conseguir equilibrar não só a digestão, mas conseguir se autoequilibrar, corpo, mente e alma, e ela conseguir, de repente, explorar se um detox, se um jejum é bom para ela após ter feito um programa detox, né? E esse programa detox agora do dia 2 ele vai ser maravilhoso, porque a gente vai começar ele numa eclipse, que é uma eclipse solar, né, o dia 2. Então, é um dia onde, né, eu comentei aqui que a gente se beneficia muito fazendo jejum. É o início da lua nova, que é uma lua excelente para a gente fazer desparasitação, por exemplo, né? Então, tudo que a gente faz de tratamento de desparasitação, quando a gente inicia na lua nova, a gente tem condições de tirar mais parasitas do nosso corpo, né? E no programa Detox, a gente está usando especiarias e a escolha, né, de alguns alimentos e a forma como a gente faz o detox para conseguir também expelir um pouco, né, de parasitas. Então, assim, vai ser um detox realmente muito, muito bacana. Então, quem já participou, eu sei que tem várias pessoas aqui na sala que já participaram do detox, mas esse vai ter outras receitas também. Então, é interessante porque daí você aumenta o seu caderninho de receitas, que são receitas, né, tridóxicas, que vão te beneficiar bastante, e faz parte de um grupo de pessoas que está procurando realmente essa consciência alimentar e está procurando esse bem-estar, essa alegria, essa longevidade, esse rejuvenescimento, essa coisa maravilhosa que a gente tá aí, né? Tá disponível para gente. É só a gente se organizar e criar esse espaço e ah, investir no nosso autocuidado, né? Então, realmente é muito bom a gente ter essa oportunidade de trabalharmos no nosso bem-estar. Então, eu espero vocês, algumas de vocês já se inscreveram, já vão estar lá. Quem não tiver, dá uma olhada no meu site para obter as informações e vai ser realmente muito bom poder estar lá com vocês e eu fico feliz de ter visto vocês aqui hoje, né? E vamos falando, se vocês tiverem alguma pergunta e se quiserem também, sabe, saber sobre algum tema específico da Ayurveda ou não, mas qual é a visão da Ayurveda sobre isso, sobre aquilo, é muito legal, porque essas perguntas que vocês fazem, elas me motivam a fazer lives, a fazer masterclass, a montar grupos, né, workshops e tudo mais, e trazer mais conteúdo para vocês. Então, a gente acaba se autoajudando. E o pessoal também aqui do Insta também, que né, sentir vontade, eu queria que a Vivian trouxesse esse tema ou aquele tema. É um prazer enorme, eu adoro, né, falar com vocês aqui. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro batendo papo e trocando, né, trocando ideias, aprendendo também muito com vocês, né?
Então, muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. A gente deu um pouquinho mais de 1 hora, mas espero que tenha sido uma contribuição, né, para todas vocês. E qualquer coisa, eu estou por aqui, tá? Então, um grande beijo para vocês. Tenham um ótimo domingo. E eu vou Você postar também. depois. Obrigada, querida. Eu vou postar a gravação lá no meu canal do YouTube e aí depois eu mando o link para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês aí do Zoom. Vou parar a gravação aqui e um grande